Se é uma pessoa que não tem experiência para fazer palestra, frequente vocês sou eu. Realmente, raramente eu fiz alguma coisa parecida com uma palestra na vida. Meu trabalho de fotojornalista durante muitos anos era Usa esse microfone aqui, ó. Usa esse aí. Pode tirar ele. Então, quer dizer que antes de mais nada que eu raramente faço alguma coisa parecida com uma palestra. Eu trabalhei como fotojornalista 45 anos já, mais ou menos, e eu estava sempre por trás da notícia, eu estava sempre aquele cara que não aparecia, que eu via 500 pessoas e era o único que estava fazendo uma coisa diferente, que estava procurando uma imagem. Jamais eu estava me apresentando como personagem principal. Mas, em suma, aos poucos, as coisas foram mudando. Então, eu trabalhei da década de 70, década de 80 no Jornal do Brasil, antes trabalhei na Manchete, né, na várias revistas da Manchete, e depois no Jornal do Brasil. E, aos poucos, na virada dos anos 90, passei a trabalhar para a empresa, trabalhei antes disso também para sucursais de Veja, Estadão, Folha de São Paulo, no Rio de Janeiro. Em suma, fazendo freelancer, tinha aquela experiência da rua, fiz algumas viagens, era um trabalho típico daquele que sai a foto no jornal, sai a foto na revista. Mas eu sempre achei que um dia eu ia ser escritor. Então, 15, 16 anos, para um dia eu vou ser escritor, só tenho que aprender bastante coisa para poder dizer. Então, só pelos 40 e poucos eu comecei a escrever. E ainda continuava na imprensa, no trabalho. Mas aos poucos eu publiquei alguns livros. Eu publiquei um romance histórico, muito baseado na minha família, que é da região do Rio Piabanha, Taipava, Areal, Três Rios, que é um romance histórico que me deu levei um tempão, vários anos, fez 8 versões até conseguir. E aí eu parti para contos, fiz uma série com o Rio de Amores, e outro depois, que eu chamei de 2002, É o Fim, que eu fiz um processo de previsão do futuro do Brasil, assim de forma regional, o que vai acontecer em cada região. De uma maneira de ficção, né? Mas supondo uma evolução das condições de vida do país. E isso aí foi pela década de 2000, 2010. Aos poucos, a relação de fotografia com o texto e com a literatura foi ficando forte para mim, porque eu continuava produzindo fotos, eu continuava tendo a visão da imagem, da qualidade da imagem na minha frente, e ao mesmo tempo eu gostava sempre de comentar aquela foto. E com essa perspectiva, depois também por conta de uns estímulos de amigos, eu fiz um livro de memórias, de recordação de alguns eventos, algumas reportagens municipais, que eu chamei de A Outra Face das Fotos. Contei algumas histórias da minha carreira de fotojornalista. Mais tarde, fui fazer um outro livro que em seguida comento. Mas eu queria saber que a partir desse ponto, eu comecei a fazer uma produção paralela, melhor dizendo, integrada de fotografia com texto. Aí eu inventei essa palavra que é fotar. Esse fotar significa o seguinte: fazer foto. Como fazer foto é uma coisa que ocupa muito espaço, eu simplifiquei, concentrei em um verbo novo, fotar. E também criei uma palavra nova que é fotexto. Ou seja, uma imagem já com texto incorporado. Aí passei a fazer esse fotexto. Então aqui eu fiz uma série sobre Pão de Açúcar, pretendia fazer um livro, fiz lá umas 300 fotos durante alguns meses, aí patrocínio, não fiz o livro, mas fiz uma quantidade de fotextos. Esse aqui, por exemplo, se chama Cabal. Belo e manso em teu corpo veio, tanto atentou a tantos que o domaram, virou destinação. Aí começo eu a me meter, a poeta, a cronista, tem um outro da série. E aí eu, de repente, me conscientizei que eu tinha muito material popular de fotografia que podia ser trabalhado. E fui pegar meus arquivos lá, juntando, e fiz uma série que eu chamei de personagem, que eu fui escolhendo minhas melhores fotos de pessoas na rua, do dia a dia. De repente eu tinha 80, 90, fechei em 100 fotos. E essas 100 fotos eu editei de uma tal maneira que se tornou uma história, uma vivência. Como se fosse um personagem
que se apresentava de várias maneiras, conforme a foto, conforme a pessoa que estava na imagem, mas era um personagem que viveu ao nascimento, que começa com uma foto de um parto, até a morte, uma suposta morte. Então, dessa série, eu comecei a fazer textos também. Então, esse aqui, por exemplo, faz parte da série do personagem Cavalo. O personagem se chama Ilha. Eu vou tomar a ousadia de ler um pedacinho dos meus poemas aqui para se sentir mais integrado na proposta de vocês. Ilha. Há um momento, que é também um ponto, em que se encontra vivo no mundo o sentimento do nada. Há um momento em que personagem se sente o ponto de encontro do nada com o nada. É nesse ponto que lhe falta o sentimento do tempo. É neste nada que se sente o mínimo, um átimo, um ponto, e só a sua consciência o diferencia do vácuo. Ele é o vértice das coisas perdidas, perde a estatura da luta, seu rumo é o abandono da rota. Neste ponto, também o momento é parado, sente rachar sua base. Fora da concha, um mar de ausências, navios vazios, caminhos ao largo. Vindo diante e indo adiante, o sol que o salva. A proposta é a seguinte: a partir da imagem, eu intuí a poesia, intuí o texto. Então, todo o texto é poético, genérico às vezes, mas ele está centrado na imagem. Então, esse aqui é um exemplo. Aqui outro exemplo. Esse aqui já não é uma foto de trabalho de fotojornalista. Eu estava na casa dos meus pais e meus sobrinhos e netos estavam lá e fazendo suas brincadeiras. E eu, com a câmera na mão, consegui fazer a foto na hora que eles quebraram os tijolos lá, que meu pai não gostou nada, porque foram sentar sem muito jeito na coisa. Eu criei o texto chamado Princípios ou Acidente. Nada é fixo à sua volta. Com a devida gravidade, as coisas se esborracham pelo chão. Aos sustos e lamentos, o personagem aprende tais princípios. As coisas são muito inquietas. Soltam-se dos dedos, desabam dos braços, travam dos joelhos, tropeçam nos pés. Tradicionalmente, as coisas ocupam lugares errados e momentos difíceis. Apesar de pesar, todo percalço será objeto de estudo. Pode até fazer personagem sorrir. Há sempre uma mão nessas horas que, se não atende ou resolve, ao menos apaga. No inverso da gravidade, cresce a comunhão. É outro exemplo. Aí, dessa mesma série, eu mais tarde fiz uma exposição aqui em Santa Maria Madalena, na FLIM, né, pela internet também, por conta de que eu conheci a organizadora do evento, Terezinha Costa, foi jornalista, trabalhou comigo no Roda B, e ela me perguntou: você não tem umas fotos para a exposição? Ah, tem, então. Mas antes dessa exposição, já tinha feito uma seleção, a seleção que eu comentei, né? Então, eu trouxe algumas fotos para a exposição. Essa aqui, por exemplo, se chama Gesto. Eu vou poupá-lo de cada um dos poemas. Esse outro aqui se chama Nave, que é uma foto dentro de uma reportagem que eu estava fazendo sobre sistemas de salvação em caso de incêndio. Fizeram uma experiência, eu fiz a foto quase que sou atropelado pelo camarada que está descendo, preso a um cabo. E eu botei um trechinho que fala: quando navega para além do restrito espaço cotidiano da vida, o personagem retorna siderado. Em nem sempre raras ocasiões, e sob configurações restritas, é chamado a estranhos desafios, grotescos ou não, acha-o ao menos honrosos, se não valiosos. A nave a que se amarra é o seu próprio planeta. Consegue sair, mas acho que essa parte está... E dessa série, dessa proposta da exposição, eu falei: bom, eu fiz muitos retratos de pessoas, né, como trabalhando com jornal, revista e tal. Fui dar uma pesquisada, fui catar lá nos cantos das gavetas e tal. Acumulei 317 retratos de pessoas conhecidas, relativamente conhecidas, da década de 70, 80, 90. E depois eu continuei fazendo, tem outras mais recentes e tal.
Então, algumas delas viraram uma exposição também em Santa Maria Madalena, que voltei a expor lá, que eu chamei de figuras, figurinhas, figuraças e figurões. E eram pessoas conhecidas, como, por exemplo, Elba Ramalho. Uma foto que eu fiz lá em Visconde de Mauá, né, um momento de descontração da nossa cantora. Ou Ivan Lins num show. E a coisa que eu fazia com muita frequência, né? Fotos de show, tem vários artistas que eu fotografei. A exposição tinha 30 e poucas fotos. Ou escritores, como por exemplo, João Cabral de Melo Neto, que eu fotografei para a Folha de São Paulo como freelancer. Esse material acabou, aí entramos já na fase digital, começa a aparecer a possibilidade de publicar pela internet. E eu comecei a criar blogs. Então criei um blog chamado Bonecos da História. Bonecos, como se o pessoal chegado a jornalismo sabe que significa um retrato da pessoa botando no jornal. É um boneco. Vai lá e faz um boneco. Você vai lá, faz 3, 4 fotos do camarada, fez o boneco dele. Às vezes, é claro, um pouco mais sofisticado do que isso. Então, aqui, por exemplo, no Cabral de Melo Neto, já estava na fase mais... uns 15 anos antes de morrer por aí. No seu apartamento lá no Flamengo, e consegui fazer umas fotos boas. Aí eu passei a publicar essa experiência de fotografar essas pessoas, de fazer essas fotos e tal. Então, no blog Boneco da História, está esse e os outros personagens também. Mas aí, já que eu comecei a mexer com essa história de computador, de internet, de publicar e tal, comecei a inventar outras coisas. Então, eu inventei uma série chamada Arrepios Urbanos, que era em cima da minha vivência do espaço, do Rio de Janeiro, Niterói e tal. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Um exemplo mais ou menos bem mais agradável, que é uma foto do MAC, o Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, né? Com o Pão de Açúcar. Uma foto que eu cheguei até a chamar de sorriso, porque eu acho que o MAC está sorrindo com o Pão de Açúcar, é a impressão que me dá. E isso foi uma dessas séries. Mas ao mesmo tempo eu participei, eu cobri, acompanhei situações mais difíceis, complicadas. Eu, por exemplo, a minha esposa que trabalha com a questão de habitação popular e tal, nós acompanhamos a situação da Vila Autódromo, que era uma comunidade ao lado do autódromo e que foi a intenção da prefeitura retirar, porque vinha aí os Jogos Olímpicos e precisava daquele espaço. Não precisava tirar as pessoas de lá, de certa maneira. E aí houve situações dramáticas, como essa aqui. A pessoa está ali e do outro lado estão derrubando a casa de quem já conseguiu, a prefeitura já conseguiu se livrar. Isso faz parte dessa experiência de fotografar os acontecimentos. Aí eu criei uma coisa um pouco mais poética, um pouco mais leve, que eu chamei de fotoliterografia, pegando algumas fotos que eu fosse fazer pelo prazer de fazer. Essa aqui, do meu apartamento, um dia eu comecei a perceber o movimento da lua, vi que ela ia, a lua crescente, vi que ela ia descer em cima do prédio, né? Fui lá, peguei uma lente, uma câmera, também tem esse recurso, eu tinha uma teleobjetiva, né? Facilitou, eu fiz essa foto da lua aqui, que eu chamei de tímida lua crescente. Aí eu, mais uma vez, publiquei com algum texto correspondente, né? Nesse março de 2022, a lua crescente marcou presença. Aliás, do jeito que a Terra está, é melhor mesmo a gente se colocar no mundo da lua. Então eu explico como é que foi o processo de fazer a foto. Da mesma série, eu tenho aqui uma ilhazinha que tem ao lado de Itaipu, de Caraí, perto do mar, que é chamada Ilha dos Cardos. O cardo é uma planta que predomina aqui nessa ilha. É uma planta meio espinhenta e tal. Olhando a ilha de vários ângulos, um dia eu percebi que ela tinha o formato de um leão, ou de uma esfinge. Pelo menos eu vejo assim, espero que vocês vejam também, porque me satisfará ao chegar a esse ponto, encontrar gente que reconhece. E muita gente reconheceu, é uma esfinge, aí também fiz uma publicação, fiz toda uma consideração. É uma esfinge olhando para o interior do Brasil, porque está virada para o norte, para dentro do território. Então, botei um textinho dizendo: o verão se cansa de torrar geral e aos poucos passa. No que recupero a manhã dos meus passos,
retorna ao ponto em que se vê a esfinge. O destilado suor não lhe tirou a leonina postura, nem o mítico orgulho. Seu fibroso olhar continua a desafiar profundo o Brasil. Insinuo que hoje sua pergunta seria, por dever, ampla e veraz. Algo como é que o Brasil continua a ser este país inédito que é? Desvio do risco do enigma, o olhar e o rumo, esta resposta dói, mas digo, não saberia lidar. Aí vem a pandemia limitou meus passos, né? Essa altura também já estava aposentado, raramente eu fazia um trabalho profissional, estava mais curtindo mesmo, e aí fiquei 1 ano e meio em casa, eu, minha mulher e tal, aquela coisa. Mas, para mim, nessa altura é impossível não ver fotografia o tempo todo. Eu comecei a fazer fotos no ambiente que eu tinha. Então, criei uma série que eu chamei de Guina na Parada. E que era isso, uma fotografia que eu achava interessante ali dentro do meu espaço. Esse aqui, por exemplo, se chama Ouro de Tolo. Parece uma coisa muito valiosa, mas na verdade é apenas um biscoitinho de polvilho que um dia eu peguei para comer e deu. O sol estava batendo assim, passou pela minha mão, falei, olha que brilho bonito. Aí eu repetia a cena e fotografei. E aí explico, criei mais um blog chamado Guia na Parada e eu conto a história de como é que eu fiz a foto. Tem essa série, para você ver que a imaginação fotográfica ajuda muito. Eu, por exemplo, um dia olhei para esse óculos que estava na da mesa e tem uma lâmpada lá em cima. Eu falei, mas que pessoa é essa que eu não conheço? Que coisa é isso? Quem é esta figura? Aí eu fiquei impressionado, ele não estava muito satisfeito comigo pelo que eu falei, né? Bom, mas eu falei, vou fazer, né? O problema dela, vou fazer a foto. Meu problema é fazer a foto daquela tá ali. E fiz e chamei de. Eu botei um texto dizendo, olho vivo, o mundo muda. Dizer que nesse mundo é preciso estar sempre de olho vivo é pouco. Estar vivo é também o mínimo que se pode desejar, desde que o ser já ou ainda o esteja. E é bem de olhos vivos que encontrei os aparentes olhos deste óculos da madame aqui de casa, casualmente abandonado sob a luminária que coroa a mesa da sala. Bem assim, de gadaço. Sim, compreendo, ninguém precisaria ter se postado diante da vida com um olhar assim tão assustado, preocupado, quiçá raivoso. Um pouco de amenidade na interação com o mundo ajudaria, ao menos, a poupar o fígado do paciente, até porque pacientes todos fomos e somos, alguns mais dolorosamente do que outros. Nós estávamos em plena pandemia, né? E animemos-nos, se estamos passamos por tais tempos, ufa, vamos olhar adiante. Aí acaba a pandemia, mas já antes dela eu estava muito preocupado, porque no Niterói eu casei e mudei para Niterói. Isso já tem uns 12 anos. E aí eu comecei a simplesmente perceber o meu entorno e falou, poxa, quanta gente pobre, quanta gente abandonada. E aí eu comecei a fazer uns registros da situação das pessoas e fiz uma série, um blog chamado Brasil na Miséria. Isso foi em 2018, 2019, eu continuei, até hoje eu continuo a mesma situação. Né? Então essa aqui, por exemplo, uma foto que me impactou muito. Na esquina de casa. A bandeira encobre a miséria. A miséria é presente no Brasil. Por que o país encobre assim o seu povo? Bem como, pouco depois, eu vejo essa situação. Uma situação típica, né? O pessoal vai se formar, vai lá para o campo de São Bento, fazer uma foto, né? Aquela coisa que aqui também deve ter todo mundo aqui, fazer isso aqui na praça, né? Mas estava ali o camarada, né? Triste e abandonado, né? Eu disse o texto da blog, o futuro além da miséria. Se a miséria do povo é uma retumbante obra do passado ainda presente, o futuro do Brasil é um retrato de grandeza. Eu acho que precisava ser otimista, né? Que o pobre estava mal naquela situação, mas havia um futuro ali próximo, né? Adiante dele. E aí, na última série que com isso eu encerro, eu passei dessa coisa de observar as redondezas, eu comecei a prestar atenção nas formas curiosas de trabalho que eu vi. Porque há muitas formas de trabalho, o camarada é empregado numa empresa lá, tem uniforme, trabalha fazendo aquele serviço.
Mas na rua tem as coisas mais variadas, os trabalhos mais curiosos. Então, eu comecei uma série chamada Traços do Trabalho. Essa série também virou mais uma exposição em Santa Maria Madalena, porque eu sou freguês da FRI, e a FRI, infelizmente, é minha freguesa. Me convidou, mais uma vez, a Terezinha Santos me perguntou, isso passado vários anos, né? Tem alguma coisa? Tem uma coisa nova. Então eu levei a série Traço do Trabalho. Então, por exemplo, essa foto aqui, um dia eu estou de carro, parei no sinal, na beira da praia, o que eu vejo? Um pintor de paisagem, né? Pintando o Pão de Açúcar, pintando a Praia de Guanabara. Quer dizer, uma coisa... eu falei, talvez não haja trabalho mais prazeroso. Sim, certamente haverá. Mas não vale a pena comparar aqui. O que vale é destacar esse trabalho, digo, arte, em pauta, digo, na foto, o trabalho de pintor de paisagem. Se não digo a arte de retratar a paisagem. Rio de Janeiro e tal. E isso, essa foto eu acho interessante, porque demonstra a capacidade de criatividade, do improviso dos trabalhadores. Mas acontece que o trabalho também nem sempre é assim tão bonitinho, né? Temos aqui é muito fácil de encontrar o chamado burro sem rabo, que é o trabalhador que tem a sua, não sei como é que chama isso, né? Isso, que puxa uma coisa que carrega... uma carroça, né? Então eu destaquei nessa foto o recurso à energia humana. Porque a gente vive num mundo que cada vez tem mais máquinas que fazem tudo. Pega o carro, pega o ônibus, pega o avião. A gente usa a máquina serve para... Aqui no caso a fonte motora, a fonte de energia é o ser humano. Né? Coisa mais antiga do mundo, mas continua. Está lá, ali na minha esquina, em Niterói, e aqui deve ter também um burro sem rabo para levar uma mudançazinha para cá, coisa para lá. Então aí eu comento sobre essa questão da expressão burro sem rabo, porque esse burro sem rabo também estigmatiza o trabalhador, né? Porque indiretamente está chamando o trabalhador de uma pessoa sem possibilidade, sem competência, quando na verdade é sem possibilidade. Isso aí até destaco, virou dessa série, eu fiz um artigo para essa revista acadêmica, que é um núcleo da USP, da Universidade Federal Fluminense, sobre trabalho necessário. Eu fiz um artigo que eu tenho várias fotos contando essa minha vivência de fotografar os traços do trabalho, né? Aquelas coisas que a gente percebe no trabalho. Em suma, basicamente é isso. Aqui está caindo um livro mais recente, que já tem um tempo, mas chamado Bonecos e Pretinhos. É isso aí, mais uma vez, o jargão jornalístico, né? O boneco é o retrato, e as pretinhas, o pessoal das pretinhas é o pessoal que escrevia com letras pretinhas no papel o texto, né? Então, na redação, ou você era um fazedor de bonecos, fotógrafo, ou você era das pretinhas, um repórter de texto. E eu fiz uma ficção contando um período da 2017. E eu estou usando nesse livro, como ilustração, boa parte daquelas fotos que eu comentei, que eram fotos de pessoas conhecidas da década de 70, 80. Eu acho que é isso, né? Por favor. Espero que tenha sido interessante. Mas eu quero só fazer um remate. Na verdade, por que eu estou falando isso? Não é para fazer propaganda, que eu não estou vendendo meu personagem a ninguém. Eu estou querendo dizer o seguinte. Que há muitas formas de produzir literatura. Como assim há muitas formas de produzir fotografia? Ele vai falar de fotografias completamente diferentes das minhas. Mas eu acho interessante esse jogo de parceria, que é uma coisa que qualquer um pode praticar agora com o celular. Qualquer das nossas queridas meninos da academia infantil, juvenil, pode começar a fazer, pode tirar foto na rua, pensa sobre ela, faz o texto. Quer dizer, nessa relação, esse material que hoje está fácil de colocar na internet, fazer blog, colocar no Facebook, estão todos eles no Facebook, então a maior parte está no Instagram, também pode virar livro. Eu estou nesse momento com os 3 livros, que é só uma questão de parar e editar, mas também é complicado, porque são livros de fotos coloridas, aí tem custos altos, tudo mais. Mas o importante é que a produção literária pode ter, de uma forma muito forte, a base na fotografia. Claro, pode ser outra coisa, pode ser o som, pode ser o filme, pode ser várias coisas, mas a fotografia
e literatura, foto e texto. Aliás, foto e texto tem desde o começo dos tempos e passou por muitas formas. Tá aí a revista ilustrada, está aí a televisão, está aí a internet, está tudo isso. É isso que eu estou propondo, por favor, prestem atenção nas fotografias e façam literatura a partir delas. Ficarei contente de ter companhia nisso. Muito obrigado.